Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para encerrarmos, fazermos o encerramento deste primeiro trimestre de 2023, hoje estudando a lição de número 13. Aqui nos estúdios do CETADB está com a gente o Jonatas Emanuel, que é quem está nos auxiliando, na gravação desta aula, e também o pastor Adolvilson Alves de Andrade, que junto comigo somos pastores auxiliares aqui no campo da Assembleia de Deus em Apucarana, no Paraná, presidido pelo pastor Daniel Salles Ascioli. Pastor Adolvilson, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Hermes. Na bênção. Graças a Deus. Fechou. Que continua nos dando vitória por Jesus Cristo. É um privilégio estarmos aqui, pastor, nessa última lição deste primeiro trimestre de 2023. Um abraço forte a todos os nossos irmãos. E o Jonathan, que aqui está conosco, sempre nos auxiliando. Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Maravilha! Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, o tema da lição que nós estaremos encerrando hoje, os seus estudos aqui. Nós vamos estudar esta, que é a última lição, a de número 13, cuja aula acontecerá presencialmente em nossas igrejas, no domingo, dia 26 de março. A lição de hoje, o tema é Aviva, ó Senhor, a tua obra. Vamos então para o texto áureo desta lição, que está em Abacuque, capítulo de número 3 e o versículo de número 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Este é o texto áureo da lição que está no livro do profeta Abacuque. Agora, a verdade prática diz assim: é vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. E a igreja, de fato, está necessitada, de um avivamento. Vamos então para a leitura bíblica em classe. Se você tem a sua lição, é só acompanhar. Se não, abra a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3, versículos 1 e 2, e também os versículos 16 até o 19. Acompanhe a leitura juntamente com o pastor Adolvilson. Muito bem, Abacuque, capítulo 3, verso 1. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremer os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém. Muito bem, está aí o texto da leitura de Abacuque, capítulo 3, versículos 1 e 2, e também do 16 ao 19. Os objetivos desta lição de número 13 são 3, cada um deles vinculados aqui ao ponto, aos 3 pontos desta lição. No primeiro ponto, apresentar o clamor pelo avivamento do profeta Abacuque. E também, no segundo ponto, enfatizar a palavra de Deus como elemento fundamental do avivamento. E por fim, no terceiro ponto, é conscientizar a respeito da necessidade de um verdadeiro avivamento. Esses, então, os objetivos da nossa lição. E agora nós temos a definição pelo pastor Adolvilson da palavra-chave desta lição de hoje. Muito bem, esta palavra já foi amplamente definida, mas vamos aqui para uma definição geral, segundo o dicionário Aurélio, definição avivamento. Nos dicionários da língua portuguesa, o termo avivamento vem do verbo avivar, que significa tornar mais vivo, estimular, tornar mais nítido, ativo e intenso,
Agora, na célebre oração de pedido de avivamento, que é o assunto desta aula, em Abacuque 3:2, a palavra hebraica é shayá, cujo significado é viver, ter vida, permanecer vivo, sustentar a vida, viver prosperamente, viver para sempre, reviver, estar vivo, ter a vida ou a saúde recuperada, ou aviva, ou recupera, ou sustentar. Então está tudo envolvido aí com nova vida, né, pastor? Com certeza. Tornar a viver aquilo que já não tem mais o vigor, não é, que deveria ter. Que bênção. Com esta lição de hoje, nós vamos encerrar esse tema de avivamento. E olha que a profecia de Abacuque é justamente algo de Deus que também envolve, obviamente, a igreja atualmente. Uma vez que Abacuque profetizou quando estava por acontecer a invasão pelos caldeus, não é? Pelo Império Babilônico, a cidade de Jerusalém, ao reino de Judá, para exatamente levar o povo cativo. E aí Deus usa o profeta, mostra a ele aquilo que aconteceria, o castigo, não é, que viria sobre o povo de Judá, no caso, sobre as tribos do sul, justamente porque haviam pecado contra o Senhor, desagradado a Deus e não havia buscado um lugar de arrependimento, uma vez que Deus havia enviado todos os profetas que antecederam ele nesse sentido, para que o povo se voltasse para Deus, e não houve. Então agora Deus está dizendo, através do profeta Abacuque também, que enviaria os caldeus para invadir a terra, para deportar, levar o povo cativo, mas também ele está dizendo na profecia que depois disso Deus pesaria a sua mão sobre os caldeus, ou seja, que a Babilônia também sofreria o seu castigo, uma vez que Deus estava apenas usando os caldeus como um instrumento para o juízo do povo que havia pecado contra o Senhor. Então, aí ele já prenuncia um vislumbre, né, daquilo que seria a renovação que Deus promoveria entre o povo, este avivamento. Avivamento esse que a igreja precisa pelo mesmo motivo, porque o povo se afastou de Deus, pecou contra o Senhor, não busca arrependimento, se afastou da palavra de Deus, não ouve, não atenta aos conselhos que o Senhor tem dado por intermédio da sua palavra, por intermédio dos seus profetas, e com isso o castigo vem sobre o povo que é impenitente. E agora, assim como Abacuque profetizou para o povo de Deus, para a nação de Judá, de Israel, agora ele está também dizendo que a igreja precisa experimentar este avivamento. Vamos então com o pastor Adovilson na introdução desta lição de número 13. Lembrando que nós estudamos até aqui 12 lições, todas elas com as suas nuances voltadas para a questão do avivamento, a necessidade, não é, de arrependimento, a necessidade de oração, a necessidade de se voltar para a palavra de Deus, a fim de que possamos experimentar este avivamento. E não é porque estamos estudando esta lição bíblica da CPAD, que fala sobre o avivamento, que nós devemos encerrar a nossa busca por este genuíno avivamento. Nós devemos buscar, na verdade, isso cotidianamente. Todos os dias devemos estar na presença do Senhor para nos apresentarmos ali, verificarmos aquilo que precisa ser corrigido, pecados que precisam ser confessados para receberem perdão, voltando-nos para a palavra de Deus, estudar a palavra do Senhor, não é? Ocupar a nossa mente com as coisas de Deus e assim, de fato, podermos experimentar este avivamento nas nossas vidas. Vamos lá, introdução com o pastor Adovilson. Abacuque, ele está rolado entre os 12 profetas menores, foi escrito aí em aproximadamente, sempre data aproximada, 600 anos antes de Cristo. Portanto, 2.600 anos atrás, e o assunto é atualíssimo, né? E nós encerramos esse trimestre com o clássico texto do profeta Abacuque, nele o avivamento dispensável à igreja. É o famoso texto de Abacuque 3:2, aviva a tua obra. Inúmeros congressos, né? É tema de muita confraternização, né? E até hoje está sendo. E o clamor do profeta por avivamento para o seu povo deve ser o clamor da igreja nesses últimos dias. Veja bem, a atualidade da palavra de Deus. E nunca houve uma necessidade tão
presente, né? Tão necessário, tão premente de a igreja visível ser poderosamente avivada por Deus. As forças do mal tentam pará-la, mas não prevaleceram, porque Jesus é o dono da igreja e ninguém vai parar a igreja, embora aí ao longo dos anos lutas e lutas acontecerem e a igreja segue caminhando, como Com diz certeza. aquele hino, né? As portas do inferno, disse Jesus, não prevalecerão contra a igreja. Ele é quem cuida da sua igreja, ainda que nós tenhamos a nossa participação nessa questão, mas é o Senhor quem controla todas as coisas. Vamos então para o primeiro ponto da nossa lição de hoje. Você tendo a sua revista, acompanhe pela revista. Se você não tem, nós estaremos aqui compartilhando contigo. E eu quero já aproveitar aqui, uma vez que vamos estudar esta lição, já para dizer que a CPAD está já com as lições do próximo trimestre. Eu vou pedir aqui para o Jonatas me ajudar, porque eu acabei não pegando. Alcança aqui para mim, Jonatas. A lição do próximo trimestre já está à disposição, está aqui, ó. Vamos estudar a respeito da família, relacionamentos em família. Olha só, superando desafios e problemas com exemplo da palavra de Deus. Muito bom o conteúdo, nós já estivemos dando aqui uma olhada, uma vez que já vamos preparar o estudo da lição primeira, não é? Que é quando a família toma as suas decisões por conta própria, não é? É uma coisa bastante interessante e também comum, quando a família age por conta própria, é o tema da primeira lição. A predileção dos pais por um dos filhos, ciúme, o mal que prejudica a família, ídolos na família, motim na família, pais zelosos e filhos rebeldes, o relacionamento entre nora e sogra, a importância da paternidade na vida dos filhos, uma família nada perfeita, quando os pais sepultam seus filhos, os prejuízos da mentira na família, criando filhos saudáveis e, por fim, a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Os assuntos, né, de cada uma das 13 edições da revista, que a nossa recomendação é que você já procure as lojas da CPAD, adquira, né, também através do telefone da CPAD, o telefone de contato 0800 para aquisição, o site, não é? Você adquira, esteja já preparado para este próximo trimestre, porque será uma bênção. Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora em Judá, porque, de fato, pelo que a gente vê nos 3 capítulos da profecia de Abacuque, como nós podemos dizer hoje, era um homem crente, né? Era um servo de Deus, e vendo a impiedade, a maneira como o povo se desviara do mal, a maneira como a injustiça acontecia, isso fica evidente logo no início da sua profecia. Isso para ele era um sofrimento muito grande. Como um mensageiro de Deus, o que podia fazer era clamar ao Senhor de todo o coração, e foi exatamente o que ele fez. Além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente, não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral do povo. O fato é que Deus é longânimo, né? Nós vamos verificar isso. O profeta clamou a Deus, indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda, do litígio que ele, o profeta, via diante dos seus olhos. Olha só o texto de Abacuque, pastor Adovilso, capítulo 1, versículos 2, diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Como disse o pastor Adovilso, já são 2.600 anos dessa profecia, mas nós podemos dizer, olha rapaz, o Abacuque escreveu isso aqui agora há pouco, porque é exatamente aquilo que acontece nos nossos dias. Exatamente. O que de fato é uma pouca vergonha, não é? É uma coisa difícil de nós entendermos. Interessante, viu, pastor? E ele ficou consternado. O profeta via violência, clamava,
e aparentemente Deus não estava entrando em ação, né? Agora o tópico 1, você que está com a sua lição, e o subponto 2, a aparente indiferença de Deus. Hoje nós percebemos, parece que exatamente isto. Deus está indiferente com o que está acontecendo, mas chegará o momento do acerto de contas, isso é fato, não é? Não há indiferença de Deus na impiedade do homem. Na verdade, por causa da sua misericórdia e longanimidade para com os transgressores, ele não age com juízo agora. E tem aí um grifado: por isso Deus enviou Jesus com uma mensagem de amor para salvar o homem, mas infelizmente a maioria dá as costas para Deus. E nesse contexto, no contexto em que vivemos, a pergunta é: será que Deus não se importa realmente? E ele envia Jesus para morrer pelos nossos pecados, porque a salvação é para todos e ele é longânimo, ele tem paciência. É interessante, pastor, que entretanto haverá um dia em que ele responderá a todos os que desprezam a sua palavra, conforme está escrito lá no Salmo 9:17, os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Agora, é interessante que o senhor pode ter ouvido também, eu já ouvi várias vezes, que dizem assim: olha, tem um texto na Bíblia que se não fosse abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Não é? Lá deixa eu ver aqui, Mateus 24:22, e dizem assim: Jesus não veio ainda, porque tem muita gente para se salvar, segundo Mateus 24:22. Mas na realidade essa é a escola, né? Temos que aprender. A esses dias abreviados se refere à grande tribulação e não aos dias de hoje, conforme aí o livro do pastor Ciro Zibordi, Perguntas Escatológicas, não é? Página 191 e o ponto 85 lá. Eu lembro que eu vi várias vezes, tá vendo? Esses dias foram abreviados, porque tem muita gente para se salvar ainda, e na realidade não é. É lá para a grande tribulação, que é a aplicabilidade desse texto. De fato, meu pastor, não tem condições disso ser para os nossos dias, porque se nós condicionarmos a volta de Jesus à evangelização do mundo, então eu posso dizer que Jesus nunca vai voltar, porque o povo está quanto mais preguiçoso de fazer a obra de Deus. Exatamente. O povo já não quer mais saber de evangelizar, o povo crente já não quer nem saber mais de ir para o culto. Aí você imagine que Jesus vai ficar vinculado à preguiça alheia para poder realizar a obra, não é, de salvação por completa, de forma alguma. Não é? A porta da salvação está aberta, o convite é feito e aqueles que querem, venham. Eu até ouvi certa feita por parte de um pastor que é amigo, não é, algo que eu acabo replicando, porque nós temos um costume de, quando realizamos um culto, fazemos um apelo, né, ao final do culto para que as almas venham e se entreguem ao Senhor, e a gente costumeiramente insiste nesse convite. E aí, certa feita, eu ouvi que Jesus não é mercadoria de fim de feira. Né? Aquela mercadoria de fim de feira é aquela que sobrou a banca, o feirante já está indo para casa, aquela mercadoria está ali, para ele não é interessante levar de volta, porque ela já murchou, vai estragar e tal, então ele faz uma liquidação, força ali com argumentações relacionadas à venda para que as pessoas levem aquilo, né, como se fosse um refúgio. E Jesus não é esse tipo de mercadoria. Jesus é aquele tipo de mercadoria, já que usamos aqui a ideia da feira, é aquela mercadoria que os clientes acordam bem cedo, pela madrugada, e já vão logo para a feira, a banca, para pegar uma mercadoria boa, de qualidade. Jesus é essa mercadoria. E você tem que se despertar para tal. Então, Jesus não é essa mercadoria de fim de feira. A porta da salvação, ela está aberta, a porta da graça está aberta, porém ela vai se fechar. A volta de Jesus é iminente. Óbvio que nós não sabemos quando isso acontecerá, mas isso pode acontecer a qualquer instante. Essa é a verdade. E não depende de evangelizarmos ou não, porque se for dessa forma, meu Deus, só a graça de Jesus. Tópico 1 e subponto 3, a resposta pronta de Deus. Já que o profeta questionou: Senhor, até quando vai acontecer todos esses desmandos pelo teu povo? E o Senhor não vai resolver? Aí ele responde, né? Lá em Abacuque 1:5, né? 1:5 até 8, olha as nações e contempla-nas,
Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Olha o versículo 6. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impiedosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Olha aí, versículo 7. É uma nação apavorante, temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. 8. Os seus cavalos, se referindo à Babilônia, são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina, que mergulha para devorar. Quando o profeta ouve isto, Abacuque, ele se assusta. Meu Deus, não é? O Senhor vai usar uma nação como esta para trazer correção ao seu povo? Os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote dos céus, para fazer Judá repensar os seus maus caminhos e se converter das suas impiedades, que já ultrapassaram os limites da tolerância divina. Nesse texto parece que Deus tem assim um limite. Ele vai até certo ponto e tolera, mas de repente é isso que nós seres humanos temos que entender. Como diz o pastor Daniel, a fatura vai chegar, embora pareça aí que Deus não está preocupado para trazer uma correção, mas no momento dele, no tempo dele, o acerto de contas chegará, como aí vai acontecer com o povo de Deus, pastor. De fato, o versículo 5, eu quero só fazer esse destaque. Deus diz assim: porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis. Qual é a situação? O povo jamais imaginaria que Deus permitiria que a sua nação fosse invadida, que o seu povo, a propriedade sua, que a grandiosa cidade de Jerusalém seria invadida, e muito menos que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de toda a terra, permitiria que o seu templo, o templo que foi edificado para a adoração do seu nome, que ele permitiria que o templo fosse destruído. E é justamente firmado nessas bases que o povo continuava levando aquela vida desregrada e pecaminosa, porque eles achavam que não haveria julgamento. Olha, isso não traz um paralelo com os nossos dias. Exatamente. Os pecadores pecam quanto mais, não é? Os ímpios se mergulham, se envolvem quanto mais na sua impiedade. E até crentes se envolvem nesse negócio. Como que, tendo a ideia, porque isso é uma ideia que existe aí já há algum tempo, não é? Especialmente com a pós-modernidade, de que não haverá juízo, que não tem condenação, que não existe inferno. Essa é a ideia que tentam colocar na cabeça de alguns. E vários estão aceitando, achando que vão viver a vida do jeito que quer. Só que chegará o tempo do acerto e não crerão, conforme aqui a profecia de Abacuque. O povo não vai acreditar, mas de fato vai acontecer e o juízo será pesadíssimo. Muito bem, você que está com a sua lição tópico 1 e subponto 3, a resposta pronta de Deus, ainda que parecesse inerte, na verdade Deus estava dando tempo para a nação judaica se lembrasse dos alertas divinos. É o que está acontecendo hoje. Com certeza. O evangelho está sendo pregado, as pessoas estão se preocupadas, os sinais da natureza estão ocorrendo dioturnamente. Nós conhecemos a palavra de Deus e estamos aí observando. Jesus está prestes a voltar, para buscar a sua igreja, mas o seu povo não se lembrou. Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível para que pudesse ser vista até por quem passasse correndo. Aqui nós temos a menção do outdoor. Deus inventou o outdoor, né, usando o profeta Abacuque. Escreve ali bem grande para que todo mundo possa, nem que passe correndo, possa ler ali, não é? Abacuque 2:2, então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas para que possa ler quem passe correndo. E o versículo 13 é a referência que está na nossa lição. Pois a visão aguarda um tempo designado. Embora Deus seja atemporal, ele tem um tempo de agir, não é? Ele fala do fim e não falhará, ainda que se demore, espere-a, porque ele certamente virá
e não se atrasará. Tem um ditado aí, Deus tarda, mas não fala. Ele não tarda, ele vem na hora certinha, própria. Viu? Só chamando a atenção dos irmãos, nesse ponto de número, no subponto 3 aí, a resposta pronta de Deus, nós temos 3 referências bíblicas. E na lição está HB. HB é a abreviação para Hebreus, não é? O correto é HC, que é a abreviação para Abacuque. Exato. Nas 3 referências que estão aí, é Abacuque capítulo 1, versículos 5 a 8, Abacuque capítulo 1, versículos 8 a 11, também o versículo 13, e por fim Abacuque capítulo 2, versículos 2 e 3. A sinopse, não é? O fechamento deste primeiro ponto, o clamor pelo avivamento, é exatamente esse aqui. O clamor por avivamento passa por um momento de angústia diante de Deus, que não se mostra indiferente para responder. As orações, meus irmãos, o nosso clamor, ele chega a Deus. O fato é que em algum momento, pela sua longanimidade, ele está esperando o tempo de agir conforme a sua vontade. Nós, porque somos crentes, nos submetemos à sua vontade. Agora, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o tópico de número 2 da nossa lição, o avivamento pela palavra. O CETADB é o centro teológico mais próximo de você. O aprendizado é monitorado por obreiros através de material autodidático e você pode estudar por extensão com um custo acessível. No CETADB você tem os cursos de nível básico, médio e avançado. Informe-se no site www.cetadb.com.br ou no telefone 43 3426 0003. Seja um aluno do centro teológico que mais cresce no Brasil. CETADB é o ensino teológico além das fronteiras. Maravilha, meus irmãos, retomando aqui o tópico de número 2, o avivamento pela palavra. Pastor Adolvilson, subponto 1, ouvir a palavra de Deus. Em sua oração, Abacuque disse, ouvi, Senhor, a tua palavra. Aí Abacuque 3 é a parte A do versículo 1. Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele quando ao objeto da sua oração, Deus falou e Abacuque ouviu atentamente. Lembrando, pastor, que essa é uma oração em forma de canto, tá? Nós vamos observar isso lá nos últimos versículos do capítulo 3. Ele ouviu a palavra de Deus. Ouvir, pastor, ouvir a palavra de Deus. O avivamento vem pela palavra de Deus. E é interessante, pastor, que não é com hora marcada também. Noite do avivamento. Olha lá, vem aí que vai ser a noite do avivamento. É como se o próprio Jesus estivesse sujeito à nossa agenda. Marca aí, Jesus, tal dia, tal hora, vai ser o culto do avivamento. E para começo de conversa, é interessante, o avivamento vem pela palavra, é ouvir a palavra. Eu me lembro quando foi lido o texto lá em Neemias 8:8, quando Esdras, ele sobe um púlpito e começa a ler a lei, e o povo chorava, porque fazia uma acariação entre a vida que estavam levando e o que exigia a lei. Estavam errados e choravam. Então isto é avivamento. Avivamento é voltar à palavra, avivamento é quebrantamento, avivamento é pedir perdão pelos pecados. Avivamento é arrependimento. E quando nós ouvimos a palavra tem poder de mudar as nossas vidas, mudar o foco. E é interessante, pastor, eu não entendo como que certos segmentos dizem ter avivamento sem sequer se envolver com a palavra, sem sequer ouvir a vontade de Deus através da palavra, não é? É preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Quando Deus fala, nós precisamos ouvi-lo. Ouvir e aí agir no sentido, né? Eu enquanto o pastor falou aqui, eu pensei comigo aqui e formulei isso, olha, a palavra é ministrada, porque começa, né, com a palavra, e aí então você entende a necessidade de arrependimento por conta dos seus pecados.
arrependimento, para que haja perdão. E aí então você busca a Deus em oração. Você fala com Deus e tem a certeza que ele te ouve, porque usando o profeta Jeremias, ele diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Então a palavra foi ministrada, o perdão é buscado por intermédio da confissão, da oração ao Senhor. Em resposta a este quebrantamento diante de Deus, o Senhor envia o seu Espírito e aviva aquilo que estava morto. É conforme estudamos no último trimestre de 2022, não é? Quando falamos ali a respeito do vale de ossos secos, não é? Representando a nação de Israel, que estava morta, mas que o Senhor, pelo seu Espírito, avivará. E é assim que acontecerá também com a igreja. Aqueles que buscam de fato o Senhor, eles receberão do seu Espírito para tornarem, não é? A terem vida. Ao ouvir a palavra de Deus, foi que o Abacuque temeu ao Senhor, justamente por causa de toda a destruição que o Senhor promoveria sobre a nação, que ele temeu, porque obviamente ele também experimentaria, não é, de toda essa tormenta que viria sobre o povo. É preciso ouvir a Deus e temê-lo. Não pode haver avivamento sem temor ao Senhor, que é exatamente o que está no Salmo de número 111, e o versículo de número 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos avançando aqui. Então, meus irmãos, subponto 2 ainda. Tópico temer, 2. Não é? Temer a Deus. Agora, precisamos ressaltar que esse temor ao Senhor não é medo. E eu marquei aqui, ó. Ter temor a Deus é ter um profundo respeito por Deus, é querer agradá-lo. E a pergunta vem: como agradá-lo? É ter atitudes de santidade e pureza, é ser fiel a Deus, é adorar exclusivamente a Deus como o único Deus, é aborrecer o mal, é viver uma vida de sabedoria, de fé em Deus. Então, temor a Deus é reverência e respeito pela soberania de Deus. Não é medo, é respeito por tudo quanto ele fez, está fazendo e faz e fará pela humanidade. A expressão remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida, um sentimento de profundo respeito diante do Criador. Então, queridos, logo, ter um estilo de vida que reverencie ao Senhor é princípio da sabedoria. Quem teme o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Eu disse para a igreja certa feita: nós estamos aqui, nós tememos a Deus. Então nós estamos diante de uma igreja sábia, de pessoas sábias, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Avançando, meus irmãos, no que diz respeito ao avivamento pela palavra, vamos então para o clamor, porque se há busca ao Senhor, então esse clamor deve ser latente exatamente no aspecto de que o Senhor avive a sua obra. Abacuque, capítulo 3 e o versículo de número 2, roga a Deus que avive a sua obra. E este é o texto de Abacuque, capítulo 3 e o versículo de número 2 é exatamente o texto áureo da nossa lição. Ouvi, Senhor, a tua obra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Depois que o profeta entendeu o juízo de Deus, que era inevitável ao povo desobediente, ele também ouviu a sua palavra com temor e clamou a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. Judá que já tinha tido o exemplo do reino do norte, de Israel, que também desobedeceu, foi desobediente e foram levados cativos para a Síria, mas ainda assim não se atentou para a sua situação. É mais ou menos como diz o dito popular, assim, que aquele que vê a barba do seu vizinho arder, coloque a sua de molho. Não é? É isso mais ou menos que estava acontecendo em relação à nação de Israel no norte, com agora a nação de Judá no sul. Estavam indo pelo mesmo caminho do erro, do pecado, da desobediência, mas não buscaram arrependimento. Pastor, agora nós vamos, você que está com a sua lição,
Tópico 13, subponto 3, o clamor pelo avivamento. O profeta ele fez 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do seu povo. Primeiro, pediu avivamento para a sua obra. Nós lemos o texto aí. Pediu para Deus notificasse a sua obra. Pediu que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira. Pedido pelo povo. É interessante que o pedido é para o povo, nunca é particular. É para a nação. Finalmente, o profeta Abacuque demonstra um sentimento de muita esperança, fé e otimismo. Eu marquei aqui, olha o que disse, o que está registrado em Abacuque 3,17. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Versículo 18. do capítulo 3, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. 19, o Senhor soberano é a minha força, ele fez os meus pés como os do cervo, ele me habilita a andar em lugares altos. Pastor, o Abacuque, quando ele vê toda a situação, Deus interagiu, falou com ele, explicou com ele, que chegaria até o tempo da Babilônia também. Ele chegou à seguinte conclusão: eu penso comigo que Abacuque não entendeu tudo perfeitamente, o que iria acontecer, porque os planos de Deus, eles são difíceis de entender, nós somos limitados, mas ele chegou a uma conclusão: não importa a situação que sobrevirá sobre a nossa nação, sobre as nossas vidas, eu confio no Senhor. Tem muita gente que lê esse texto, essa poesia linda escrita por Abacuque, mas não entende o contexto, não é? A nação seria praticamente destruída, mas eu me alegrarei no Senhor, porque Ele sabe o que faz. Ele está no controle da história. Louvado seja o nome do Senhor. Independentemente das circunstâncias que o momento apresentaria, ainda que as dificuldades fossem as mais intensas do que você imagina, conforme deu o pastor Adolvilson, não havendo fruto de nenhum tipo, Aleluia. Não havendo produção, não havendo mantimento, não havendo gado, ele ainda assim confiava que Deus seria com ele para dar a ele toda a condição para a sua subsistência. E eu vou dizer, meus irmãos, que isso é uma realidade muito aplicada para os nossos dias. Ainda que haja diversidade, ainda que haja insegurança, as dificuldades que mais intensas que possam se apresentar, a nossa posição como crente deve ser exatamente essa de Abacuque. Eu, contudo, diz o texto, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Exultar é uma alegria extravagante, uma alegria mais intensa. É nesse sentido que ele exulta. As coisas podem estar ao meu lado, toda indo de mal a pior, conforme diz o Salmo de número 91, não é? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você confia no Senhor e vai estar em pé, porque é o Senhor que nos sustenta. Encerrando então este ponto de número 2, nós vamos dizer o seguinte: o avivamento pela palavra de Deus produz temor ao Senhor. Pela sua palavra, o povo de Deus deve clamar por avivamento. Assim encerramos o tópico 2, avançando para o tópico de número 3, avivamento, questão de vida ou morte. Muito bem, vamos para o tópico 13, o subponto 1, o clamor pela misericórdia de Deus. Além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente. Era uma questão de vida ou morte. Pastor, agora, é bom que o professor defina a palavra misericórdia, não é? Vamos aqui no português. A palavra misericórdia vem de junção de duas palavras latinas, no caso, miseratio, que deriva de miserere, e significa compaixão, e cordis, que significa coração. Logo, misericórdia significa algo como coração compadecido, no sentido de ter compaixão pelo sofrimento e a dor de alguém. A misericórdia quando Deus, aliás, o significado de misericórdia é quando Deus não nos dá o mal que merecemos. E o profeta aqui, ele clama: Senhor, tem misericórdia do povo. Por isso ele suplicou: na sua ira,
no momento dos acontecimentos terríveis que sobrevirão sobre a nação, ele fala assim: tem piedade, ou seja, tem misericórdia de nós, aleluia, se compadece do povo, é isso que ele estava querendo dizer. E o profeta sabia que diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse essa misericórdia, aliás, conosco também, todo esse povo pereceria ante o peso da mão do Senhor sobre as suas maldades. Então temos aí graça, favor imerecido, ou seja, Deus nos dá aquilo que não merecemos. E já a misericórdia, Deus não nos dá aquilo que merecemos. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, foi exatamente pela misericórdia de Deus que o povo não foi de todo destruído, não é? Justamente por causa da sua misericórdia. O Senhor, no último momento ali do derramamento da sua ira, ele teve misericórdia e não destruiu de todo o seu povo. O profeta sabia que diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo este povo pereceria ante o peso da mão do Senhor sobre as suas maldades. É essa a visão que o profeta tem, porque ele sabia de fato que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Deus é misericordioso. Glória a Deus pelas suas misericórdias. A Bíblia relata o episódio de Davi, que preferiu cair nas mãos de Deus por causa das suas misericórdias. O texto de 1 Crônicas, capítulo de número 21 e o versículo de número 13, ele nos dá exatamente essa noção, porque Davi havia pecado contra Deus, não é? E o texto diz assim: então disse Davi, 1 Crônicas, capítulo 21 e o versículo de número 13: caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, aleluia, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Esse foi o pedido, né, que Davi fez para o Senhor, porque na verdade ele entendia que as misericórdias do Senhor são muitíssimas. Pastor, para corroborar, tá? A experiência ensinou ele que a paixão humana e a vingança não têm limites, enquanto nosso sábio e gracioso Pai Celestial conhece a espécie e regula a extensão do castigo que todo mundo precisa. O homem, ele não tem misericórdia. E aliás, o nosso Deus é o Pai da misericórdia. Quer ver? Deixa eu marcar aqui, ó. 2 Coríntios 1 e 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Esse é um Deus misericordioso, e se não fosse isso, não estaríamos aqui hoje, pastor, ministrando esta aula. Com certeza, a maior percepção Aleluia. A respeito do caráter misericordioso de Deus teve o profeta Jeremias. Lamentações de Jeremias, né, o capítulo de número 3 e o versículo de número 22 traz exatamente esta percepção aqui para nós. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Olha só como o profeta chorão, né? O profeta das lamentações deixa para a gente muito claro, não é, essa nuance daquilo que é a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Pastor Hermes, é interessante que o senhor já deve ter ouvido também alguém dizer: está escrito na Bíblia que a palavra do Senhor se renova dia a dia, lá em Lamentações 3 e 23. Mas na realidade, se continuarmos a leitura, não é a palavra que se renova, é as misericórdias. Quer ver lá? 3:23, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então o que se renova são as misericórdias de Deus e não é a palavra, viu? A gente sempre ouve a palavra ela é viva e eficaz e é uma fonte inesgotável. Talvez porque a fonte é inesgotável, alguém faz correlação, que na verdade não há, não é? Na verdade essa relação não há. Muito bem, vamos aqui para o último ponto desta lição: clamemos a Deus. Atualmente podemos afirmar que a depravação moral do mundo
se tornou endêmica. E isso você vai observar olhando para todos os lados, né? Não só na cidade onde você está, onde você serve a Deus, mas se você olhar para as cidades vizinhas, para o estado, se você olhar no âmbito do nosso país, como a depravação está alcançando assim esferas até então que não se poderia imaginar, e você olha também pelo mundo, países que estão completamente tomados, não é, por esta depravação. Então isso se tornou algo endêmico e é exatamente nesse sentido. Em grande parte, não há mais o menor sentimento de vergonha e de pudor. A iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupos, mas está institucionalizada com apoio legal. Aí é quando as esferas da legislação, isso quer Câmara de Vereadores em alguns municípios, como assembleias legislativas nos estados, bem como a Câmara Federal, o Senado, que são os órgãos legisladores, especialmente aqui falando do nosso país. Em outros países existem outras instâncias de legislação, mas quando você percebe que são criadas leis que dão condições para essa vida de depravação moral completa que nós vemos aí. Pastor, é interessante que ali está escrito assim, olha, depravação moral do mundo. O Salmo 14 fala principalmente da depravação total do homem caído e a corrupção do coração do homem que, em sua insensatez, nega a existência de Deus. E olha aí, a depravação é universal. Nós encontramos no Salmo 14, verso 1 a 3. Diz o tolo no seu coração, o verso 1 do Salmo 14. Deus não existe, corrompe-se e comete atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. Verso 2, o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. E o verso 3, todos se desviaram, igualmente se corrompem, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Aqui nesse texto está aqui explícito, pastor, a depravação, que a depravação é universal, onde está inserido essas questões aí desses casamentos, ideologias, enfim, essas abominações. Muito bem, o que a gente observa é que há poucos anos governos que culturalmente são autoritários incluíram em suas agendas a institucionalização do aborto, do casamento gay, da ideologia de gênero, enfim, ainda mais atualmente, já aí de 15 anos, 20 anos para cá, nós vemos surgirem aquelas igrejas, aspas, em igrejas que são inclusivas, ou que se declaram inclusivas. Pastores que tradicionalmente nunca aceitaram isso, passaram a aceitar, e obviamente que tem ali os seus interesses por trás disso, mas a palavra de Deus condena esses modelos que estão sendo adotados aí, e nós como crentes devemos andar pela palavra de Deus. Isso mesmo, a Bíblia ela é explícita, lá em Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos é a santificação, é a separação desse mundo corrompido, sem a qual ninguém verá o Senhor. Certamente o juízo de Deus não tardará, Salmo 9, 17, volte os ímpios ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus. Voltamos no princípio, nós falamos nessa aula, chegará o momento do acerto de contas. E Abacuque 3:2, portanto devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque. Na ira, lembra-te da misericórdia, Lá em Abacuque 3 e verso 2. Muito bem, eu quero ler aqui um texto a respeito dessa questão, que está em Apocalipse capítulo 22. Eu vou aqui dar destaque para o versículo de número 15, O texto diz assim, ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Na tradução da Nova Bíblia Viva em português diz assim, do lado de fora da cidade estão aqueles que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, também os que praticam a imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras
e todos os que praticam a mentira. Então veja aí que esse modelo que está sendo colocado, não é, em algumas regiões de igrejas, entre aspas, que são inclusivas, as pessoas podem até se incluírem nessa igreja. Porém, a Bíblia está deixando muito claro para nós que esse povo ficará de fora. O avivamento é questão de sobrevivência espiritual do cristão. Assim, nós encerramos esse ponto de número 3 e vamos para a conclusão desta nossa lição, a de número 13, por meio da qual nós encerramos também esse trimestre, primeiro trimestre de 2023. Muito bem. Assim como Abacuque orou a Deus, clamando por um avivamento, a sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais. A situação espiritual e moral do mundo está semelhante ou até mesmo pior que nos tempos do profeta. Devemos clamar pela misericórdia de Deus, pelos que estão se apostatando da fé e, em muitas igrejas, aprovando todas as abominações contra Deus. Está ali, clamemos solenemente, aviva ao Senhor a tua obra. Maravilha! Veja que com isso nós encerramos o estudo desta lição, aviva, Senhor, a tua obra. Mais uma vez insistir com os irmãos, para que cada um de nós, né? Nós que estamos, somos membros de uma igreja, alguns com posição de liderança e outros não, mas enfim, que nós possamos ser instrumentos de Deus para o avivamento, primeiro da nossa vida, da nossa família, e depois se estender para a igreja e assim alcançar não só a sua cidade, a sua região, mas alcançar o mundo. O avivamento começa por uma pessoa que se volta para Deus com o coração quebrantado, que ouve a sua palavra e aplica na sua vida a sua palavra, porque quando nós lemos, quando nós meditamos, quando nós estudamos a palavra de Deus, então é evidenciado que nós precisamos de uma mudança de vida. Se torna evidente porque sempre tem arestas para serem aparadas ali, não é? Há brechas que precisam ser tapadas, há pontos que precisamos de correção. Quando nós nos voltamos para a palavra de Deus e entendemos isso e nos dobramos ao Senhor, Ele promove essa mudança e essa melhoria da nossa qualidade de vida e a vida espiritual por meio de um derramamento do seu Espírito sobre as nossas vidas. Vamos servir ao Senhor com alegria, reconhecendo que o Senhor é bom, que o Senhor é Deus. Muito bem, nós queremos aproveitar aqui para chamar a vossa atenção para a lição Relacionamentos em Família. É a próxima lição da Escola Bíblica Dominical que nós estaremos estudando já a partir do próximo domingo, iniciando este próximo trimestre, abril, maio e junho. Meus irmãos, será uma bênção. Eu quero insistir, compre, adquira a sua revista, acesse o site da CPAD, adquira ali, também faça o seu pedido através das lojas espalhadas pelo mundo, né? Não só aqui no Brasil, mas em outras partes. Adquira a sua revista, vamos juntos aprender mais a respeito da palavra de Deus. E com isso, pastor Edovilson, já a lição de número 1, nós teremos ali quando a família age por conta própria. Vamos estudar nesta lição a problemática que envolveu Abrão com Sarai e Agar. Será algo muito proveitoso, lições grandiosíssimas nós teremos com esta lição e certamente você não pode perder. Não fique de fora, insisto, adquira a sua revista para que você possa fazer as suas anotações, os seus apontamentos e assim crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveitando aqui para agradecer a cada um de vocês, irmãos e irmãs, que estiveram conosco neste trimestre, acompanhando, os estudos, as nossas lições. Aqueles irmãos que são assíduos, que nós temos um grupo satisfatório de irmãos e irmãs que também nos acompanham em todas as lições, que colocam seus comentários, que deixam as suas dúvidas ali, nos comentários da aula, e nós a esses damos também retorno. A cada um de vocês,
O nosso desejo é que Deus continue vos abençoando grandemente, dando graça, saúde e paz, para que os irmãos estejam diante de Deus avivados. Pastor Adovilson. Muito bem, que Deus abençoe os irmãos que estiveram 13 aulas conosco nesse primeiro trimestre de 2023. E o nosso pedido é, pastor, compartilhe para nós alcançarmos o maior número de irmãos, de pessoas possíveis. E o pedido é, ore por nós. Nós oramos por vocês e a vitória é nossa pelo nome de Jesus. Deus vos abençoe na paz do Senhor.